Carol, é que na verdade a cosmovisão está em todo lugar. A cosmovisão ela inclui desde a criação do universo, do planeta Terra, até questões como a evolução humana. Então, todas as áreas que são acadêmicas, que eles chamam de ciência moderna, elas têm a mesma cosmovisão. São sobre as suas pesquisas, né? Eu estava comentando com o André aqui nos bastidores, eu falei assim, André, deve ser uma caminhada complexa a sua, né? De buscar nos antigos um conhecimento que ainda é vigente, que ainda é moderno, quanto todos ainda valorizam tanto. A NASA, os cálculos, os estudos. Então, toda vez que a gente vai colocar um corte do André, sempre tem um céticozinho para falar assim: nossa, o cara ainda está olhando os mapas da Idade Média para poder falar isso, o cara ainda está olhando os mapas suméricos para poder falar isso, e o André continua firme e forte dizendo que eles deixaram pistas para nós e que a gente foi se desconectando com isso, né, André? Começa introduzindo o nosso assunto de hoje. Tem um pessoal na internet que eles não pesquisam nada. São palpiteiros, né? É um pessoal assim que eles vivem de comentar. E tem uma geração inteira assim chegando, né? Que eles só comentam, mas não sabem exatamente os assuntos que estão comentando. Não conhecem profundamente aquilo. Então, alguns eu respondo, outros nem dou importância, viu, Carol? Porque cada um tem o seu caminho. Hoje em dia eu falo para a pessoa seguir o caminho, mas tem gente que não consegue, viu? Eu falo, segue o teu caminho, a pessoa continua lá assistindo os vídeos, assistindo, E reclamando, e consumindo, reclamando, e reclamando. reclamando. Então, assim, eu não posso impedir que a pessoa assista, ela continua assistindo, então. Agora, sobre a questão dos antigos, é engraçado, né? Que esse mesmo pessoal que enche a boca para falar de alienígenas do passado, de deuses astronautas, que os antigos tiveram contato com seres que vieram do céu e etc., é o mesmo pessoal que vem falar que os antigos não sabiam nada. Como assim, se eles tinham Exatamente. contato com seres que vinham do céu? Será que eles não sabiam nada mesmo? Será que eles não sabiam coisas a mais que nós? O problema da cosmovisão moderna é que o ser humano atual, principalmente no Ocidente, ele se considera o ápice da inteligência da história do universo, só porque ele tem acesso à internet. Só porque supostamente temos algum conhecimento científico. Será que isso é verdade? Que nós somos o ápice da inteligência da história do universo? Isso é cosmovisão já. Isso é cosmologia. Ao mesmo tempo que a cosmologia moderna fala que nós somos o ápice da inteligência da história do universo, ela diz que nós não somos nada, ao mesmo tempo. Ou seja, o ápice da inteligência da história do universo, quem são? As pessoas da elite. Porque a população em geral não faz parte dessas conquistas científicas, não é verdade? E são tão complexas as divulgações que distancia ainda mais a grande população de qualquer acesso, né? Porque se você tenta acessar e isso não é só na cosmovisão, né? Dentro da medicina, dentro da arqueologia, dentro da história, dentro da psicologia, que é a minha área, a informação ela é tão distante da população, que fica assim, né? Carol, que na verdade a cosmovisão está em todo lugar. A cosmovisão ela inclui desde a criação do universo, do planeta Terra, até questões como a evolução humana. Então, todas as áreas que são acadêmicas, que eles chamam de ciência moderna, elas têm a mesma cosmovisão. Fora dessa cosmovisão, você está fora da academia, você já começa a quebrar paradigmas acadêmicos. Quais são as bases dessa cosmovisão? Big Bang, buraco negro, estrelas supermassivas, boletas, rodopiando que nem um peão pelo universo a 100 mil quilômetros por hora, homem macaco. Aí você vai elaborando, né? Aglomerado de células. Como que um médico te vê hoje em dia? Um aglomerado de células. Ele te vê pela cosmovisão moderna. Qual que é a cosmovisão moderna? Nenhuma pessoa significa nada.
É só um bando de matéria aglomerado que está falando aí, andando e falando pelo mundo. É isso. É um bando de células aglomeradas que ainda são em Falante. pedaços, né? Não, e ele avalia em pedaços, né? Porque o médico Em que pedaços. cuida do seu estômago não sabe cuidar da sua perna. São pessoas, são aglomerados falantes, entendeu? Isso é cosmovisão, é disso que a gente vai falar hoje aqui. Na verdade, toda essa visão que a NASA trouxe pelas suas viagens espaciais fakes, e todas as agências espaciais estão juntas nessa história, essas questões de estação espacial chinesa e satélites, etc. Tudo isso mostra que existe realmente um governo oculto. E todas essas viagens espaciais fakes elas tentam mostrar para o ser humano o quanto que ele é pequeno, quanto ele não é nada, o quanto não existe nada além das boletas. Com qual Vocês vão entender objetivo? melhor o que eu estou dizendo agora, daqui a pouco, né, com os slides. Mas assim, com qual objetivo? Mostrar essa visão tão pequena, né? Tão fragmentada do nosso cosmo e de nós mesmos. O objetivo é que você não saiba onde você está, né? É como se você fosse uma pessoa sem memória do passado, não soubesse onde você está. Uma pessoa assim é facilmente manipulável, não é? Uma pessoa sem memória. Uma pessoa que não conhece a verdade da história e não sabe onde está geograficamente. Não sabe o que é o universo. Todos os fenômenos que são fora da terceira dimensão, ele acha que são paranormais. São sobrenaturais, né? Fora da natureza normal. Ou não existem, é coisa da cabeça. Eu já ia falar isso. Ou então são coisas do demônio. Quais são as pessoas mais facilmente manipuladas? As alienadas. E E as onde estão essas medrosas. pessoas alienadas? Nas academias, nas escolas e nas igrejas. Daí você veja qual que é a percentual da população que está alienada. Muito grande o percentual. É muito céticozinho pra gente pensar, né? Você estava falando que as Céticozinho e pessoas. fanáticozinho também. É fanáticozinho, porque é interessante que nós vamos ver hoje aqui que, apesar da Bíblia falar num formato de terra, a maioria dos cristãos acreditam na Terra Globo. Sim. Acreditam no sistema solar. A Pega mal, maioria né, André? Pega mal falar que a pega, Terra não é é uma bola. totalmente incoerente. É Pega totalmente mal. incoerente. Teve uma pessoa que comentou no meu canal, né? Falando que eu estava ofendendo os evangélicos quando eu falei daquele Rodrigo Silva, que ele era a incoerência em pessoa. E a pessoa, você falando assim, parece que um evangélico não pode ser um arqueólogo, doutor, não pode. Ele pode fazer alguma tese acadêmica falando de Deus e da Bíblia? O que ele está fazendo lá, então? É incoerência. Ele acredita no sistema solar? Na Terra Globo? Não, senão ele não seria doutor. O que ele diz, por exemplo, dos gigantes Néfilins, que não existem, que a arqueologia não comprovou. Mas a Bíblia diz que existiram gigantes Néfilins. E agora? Então, quando eu falo assim, não é uma crítica pessoal, não. É só uma forma de mostrar a incoerência do mundo. Talvez ele mesmo devesse ouvir e falar, poxa, será que eu estou sendo incoerente? Né? Essa incoerência está imperando no mundo hoje em dia. Pois é. E aí, enquanto essa incoerência está aí no mundo da internet, no mundo dos podcasts e assim por diante, elas têm uma amplitude X. Mas quando elas entram dentro das escolas, dentro das grandes agências espaciais, elas têm uma capilaridade gigante, né, André? Por isso eu Tem. dizia agora há pouco, pega mal dizer que a Terra não é um globo. Pega muito mal, Pega academicamente, muito mal, socialmente. socialmente. Então, é bastante disruptivo, né? Eu vejo assim, às vezes eu trago alguns pesquisadores que ainda não estão com essa visão de questionar o formato da Terra e eles sabem que existe uma incoerência.
mas ainda não conseguem trazer para si que incoerência é essa e nem assumir a possibilidade da Terra ter um outro formato, por exemplo. Ainda é muito disruptivo. As escolas ensinam isso, né? Quem tem filho em idade escolar sabe disso. Não existe nem espaço para se questionar isso, e quem pensa diferente é chamado de burro, de retardado, de antigo, etc, etc, etc. O que você tem que fazer é não ligar para isso e continuar falando, que tem pessoas interessadas, sabe? Essa é a minha Uhum. dica para quem está se sentindo assim, oprimido por conta disso. Continue falando, continue, não tem problema, pode xingar. A postura desse pessoal na rede social já demonstra que eles não têm argumento, eles só xingam. Xingam, 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 xingam. Falam que é burro, falam que nasceu com alguma deficiência, etc. Né? Ficam só xingando na internet. Porque não tem argumento. Quem xinga é porque não tem argumento. Quem fica com raiva é quem não tem argumento. Vocês estão vendo com raiva aqui? Não. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou estudando. Agora, é estranho, eu gostaria que você pensasse nisso, tanto a Carol quanto quem está assistindo. O seguinte, por que existem teses acadêmicas de físicos famosos, astrofísicos famosos, falando que o universo é um holograma, por exemplo? E essa mesma pessoa não pode falar que, por exemplo, a nossa Terra não é um globo, porque se o universo é um holograma, como é que a Terra seria um globo? Não tem teses acadêmicas saindo dessa forma, indo para a imprensa, que a Terra seria um holograma, que seria um programa de computador. Por que a pessoa não pode falar que a Terra tem um outro formato? Essa pessoa pode falar que o universo é um software de computador. Pode falar que o universo é holograma. Pode fazer uma tese sobre isso. Agora, se eu falar que a Terra é uma plataforma, uma pedra com pilares dentro da água, daí eu sou louco.